Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Dois Amigos. Eu sou o Márcio Santos, estou aqui com um grande amigo aqui, Levi. Levi, quem é o nosso convidado especial dessa noite? E hoje o convidado é mais que especial, Márcio. Hoje o convidado é músico, é mestre em teologia e é o meu pastor. Então, Pastor Clebão está aqui para falar, trocar essa ideia com a gente hoje. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Esqueceu de falar esposo de Mirtes. E esposo de Mirtes, exatamente. E outras coisas afins que a gente vai falar aqui, que é bênção. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer estar aqui, Márcio. É um prazer estar com o Levi, com o Rony, que está atrás das câmeras. Eu me sinto em casa, porque vocês são amigos meus e eu estou super à vontade de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Olha, que ótimo, muito obrigado. Então, mas conta um pouquinho aí da sua história ministerial, pastor. Pode ficar à vontade. Tá bem, minha história ministerial começou quando eu me converti com 19 anos, né? E desde sempre eu entrei na igreja, pisei na igreja e já sentei num teclado ou numa coisa para tocar. Então, servindo desde então, né? Minha formação mais é batista, eu fui batista há muito tempo, né? E quando eu trilhei esse caminho, depois, em 2008, eu fui convidado para ser diácono da igreja. E continuo sendo diácono até hoje. O serviço não para, né? É verdade. Somos servos, né? Quando fala de ministério, a palavra em grego lá é diáconos, né? E a gente nunca vai parar de ser servo de Cristo. Depois fui composto, fui convidado através do Espírito, eu creio, né? Para ser pastor, né? Da igreja. E em 2018 foi quando eu casei com minha esposa, né? Diante de Deus, diante dos homens, diante da lei. Amém. Né? E nós decidimos, como casal, vir aqui para Portugal para pregar o evangelho de uma terra que carece muito, com 5% do evangélico. Nós queremos proclamar o reino de Deus aqui nessa terra. E aqui o senhor já está há quanto tempo? Quantos anos? Aqui eu estou há 6 anos já. 6 anos. No começo eu pousei, a primeira cidade foi lá em Castelo Branco. Ah, sim. Né? Lá em Castelo Branco, passamos um ano trabalhando com a igreja portuguesa lá. Prove a Deus que a gente viesse para o norte, o melhor lugar de Portugal. Melhor lugar de Portugal. E nós fomos desafiados a plantar uma igreja. Nós nos unimos ao Ministério do Corpo Pastoral do Betel, que é o seminário onde minha esposa fez parte desde 18 anos. Olha, né? que ótimo. E aí a gente, com a graça de Deus, conseguiu plantar uma igreja aqui, onde os nossos amigos fazem parte hoje. Olha que Então, ótimo. O pastor Kleber, e quais são as suas maiores experiências no Brasil e aqui em Portugal? A diferença são culturas diferentes, né? O senhor achou assim, quando o senhor chegou aqui, é mais fácil para poder evangelizar o português em si? Vou colocar português porque no Brasil o evangelho já é bem expandido, né? Bem grande. E aqui, praticamente, não é que nós somos os pioneiros, mas como é que foi sua chegada? Eles aceitaram mais fácil, eram mais restrito, mais difícil? Como é que foi assim? Tenta explicar, porque às vezes vem pessoas lá do Brasil para evangelizar aqui ou para qualquer outro país. E às vezes nunca saiu do Brasil. Então acho que tipo assim, o que faz no Brasil vai chegar e vai achar que é um mar de rosas, né? Uhum. Quais são as suas dificuldades, suas experiências, suas vitórias? Conta aí um pouquinho para nossos ouvintes ter uma noção do que é estar aqui na Europa. Pois isso a priori, eu já digo de cara que é um abismo gigantesco que há entre ser igreja e cristão no Brasil e ser igreja e cristão aqui em Portugal. Eu não consigo desassociar a igreja e o cristão. Sim. Eu sou militante da igreja do Senhor, né? Ok. Por enquanto, nesse momento que as pessoas tentam diminuir a igreja do Senhor, né? Dizer que ela não é relevante, eu sou aquele que levanta a bandeira que é a ferramenta que Cristo escolheu para poder se comunicar entre o Pai e nós. E a diferença é muito grande para cá. Primeira coisa que eu percebi, e já vim com essa ideia na cabeça quando vim para cá, é que eu não vou plantar uma igreja brasileira em Portugal. Essa é a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça.
Porque nós temos que passar um tempo aqui se aculturando no país para entender a sua cultura e assim criar estratégias para a pregação do evangelho para o português. Ok. Né? Toda a força que vem do brasileiro, lógico, o brasileiro, o indiano, como também os africanos, precisam ser pastoreados e ter uma igreja para professar sua fé e servir, mas o nosso alvo é plantar uma igreja portuguesa, de fato, para que os portugueses venham se render ao Senhor. Ok. Porque nós entendemos que o português, Deus quer usar o português para ganhar o seu próprio povo. Sim. E por isso que nós temos que ter esse cuidado de sentar com o português, fazer parte da sociedade. Veja só, quando eu me lembro pela Bíblia que Jesus passou 30 anos se aculturando, o Deus encarnado veio à Terra e passou 30 anos se aculturando, cortando madeira, indo para a escola, vamos colocar dessa forma, né? Convivendo com as pessoas, entendendo a cultura, sendo criado na cultura judaica, para depois, com 30 anos, começar o seu ministério de 3 anos. Veja quanto tempo ele passou para poder chegar à maturidade. Lógico que Deus não precisava de uma maturidade, mas serve como exemplo para nós, de a gente conviver com o povo para poder entender a sua cabeça, seus anseios, suas dificuldades, o que eles precisam para a gente poder direcionar a palavra de Deus da forma correta para eles. Entendi. É uma coisa que a gente vê muito aqui, né, pastor? As pessoas abrem, vêm transferido de algum ministério para cá, abrem as suas portas para brasileiros numa terra estrangeira. E eu acho que a visão também é totalmente errônea. Você está na terra estrangeira exatamente para aqueles que moram aqui, para aqueles que são daqui serem transformados. Claro que os brasileiros e as outras nacionalidades vêm junto. Há uma dificuldade muito grande de aceitação dos brasileiros que estão a isso, pastor. Sim, sim. Assim, o brasileiro, e como qualquer estrangeiro, ele sai da sua terra, mas a terra não sai dele, como o pastor Márcio falou. Então ele procura um refúgio familiar para continuar a vida dele no Brasil. E aí encontra igrejas brasileiras, né, que tem essa proposta de ser uma igreja para imigrantes. E eu acho que assim, não tenho nada contra isso, mas eu creio que mesmo ele sendo uma igreja para imigrantes, ele não pode negligenciar, né, o português em si. Você está na terra dele, então Deus ama o português. A gente não pode colocar ele à parte, a gente tem que incluir ele. Sim. E, se possível, trazer a cultura dele para dentro das igrejas. Porque o que eu não vejo, Márcio e Levi, é aqui as pessoas pegarem a cultura portuguesa e implantar dentro da igreja. Não se canta fados dentro da igreja. Não se cantam giras, como fala, né? Dentro da igreja. Né? A comida é a brasileira, não é a portuguesa. Né? Quando a gente vai fazer um jantar, alguma coisa assim, né? A gente não... Até a comunicação tem essa deficiência de você usar palavras nativas para poder comunicar. Então, muitas vezes, o português entra numa igreja dessa e não se sente parte daquilo, porque não foi feito para aquilo, para ele. Então, a gente tem que pensar dessa forma, pensar como um português pensa para poder levar a palavra de Deus a ele. Isso aqui é importante. Entendi. E qual é a sua maior dificuldade, assim, para poder trabalhar com português nessa parte? Vamos supor, você vai evangelizar um português, né? Já teve, assim, algum choque, alguma resistência de algum, que pode ser normal, natural, né? É novo para eles, né? Você mudar da religião deles, digamos assim, para outra, principalmente que, infelizmente, às vezes há situações de alguns escândalos, lógico, né? A gente não pode generalizar todos, há pessoas que levam, como você leva, a palavra de Deus sério, né? Ou seja, dentro da palavra você faz ali a sua pregação, os ensinos ao qual o Senhor Jesus deixou, mas infelizmente eu vejo, já teve aqui, né, uma pessoa que chegou e falou assim, mas lá onde eu trabalho aconteceu uma situação assim com uma pessoa evangélica, um crente, né? E qual foi a sua maior dificuldade? Você já teve um choque assim, ou não teve essa dificuldade com algum português? Já tive muitas dificuldades.
é diferente do Brasil e da África, né, e de outros países mais carentes, a gente vê que o português está numa área privilegiada, está na Europa. Sim. Então, as necessidades latentes dele sociais é muito diferente do Brasil e de outros países mais desfavorecidos. Ok. Então, o que a gente entende? Que o problema do português ou do europeu agora para a aceitação do evangelho é uma questão não social, mas intelectual. De que forma? A gente encontra maior taxa de agnósticos e de ateus aqui. Então, são pessoas que não necessitam de uma parte social para a gente levar o evangelho. Então, essa ferramenta é meio complicada aqui, porque a gente, acostumado no Brasil de ir levar uma sopa, levar uma comida para um mendigo, né? De a gente chamar as crianças carentes, visitar orfanatos, eles falam assim, eu não preciso de Deus porque eu não preciso de ações sociais. Entendi. Então, essa barreira é mais intelectual do que social. E aí a gente precisa de missionários, né, e pessoas que mexam nesse campo intelectual, né, que se arme de toda a argumentação, né, para poder entrar na mente intelectual do português. Eu estava evangelizando português no meu trabalho, quando eu trabalhava. E ele era agnóstico, né? Agnóstico, para quem não sabe, é o seguinte, é a pessoa que acredita no Deus, mas talvez a um Deus qualquer, né? Que ele acredita num ser superior, não necessariamente no Deus da Bíblia, Sim. mas ele acredita num Deus superior, pode ser Brahma, pode ser algum orixá, alguma coisa assim, mas ele acredita que tem uma entidade maior, né? Mas ele não é ateu. Ateu é aquele que não acredita que não existe Deus nenhum, Sim, que a ciência é o seu Deus. Então eu entrei em várias discussões com esse senhor e mostrando e quebrando de forma inteligente e apologética, que é a defesa da nossa fé, como faz sentido ter um Criador. E é essa apologética que a gente tem que se munir de estratégia para poder falar ao ateu e o agnóstico qual é a razão de Deus, porque a moralidade ela existe se não existe Deus. Isso é um ponto muito significativo, né? Só existe uma moralidade porque existe um Deus. Perfeito. Né? E o que eu percebi nessa pregação do evangelho para essas pessoas é que um problema não é se Deus existe ou se não Deus existe. O problema é o pecado no homem que faz com que Deus não exista por uma questão do coração, não por uma questão intelectual. Por mais que você prove matematicamente como é a possibilidade de que um Deus atemporal, um Deus que não tem corpo físico e um Deus que ele inicia todas as coisas, que ele não existe, ele é, mesmo que você prove matematicamente a possibilidade de não ter uma criação por trás dessa vida cotidiana, né, do nosso organismo, né, que foi criado, do planeta que está no devido lugar certo, a Lua do tamanho certo, a atmosfera do tamanho certo, eles não querem acreditar. Por quê? Porque a questão é no coração dele. É ele não necessitar nem se render a um Deus que criou todas as coisas. É porque a primeira coisa que eu já tive essas experiências de falar, eu já até li a Bíblia toda, mas não entendi nada. Tem muita coisa complexa lá. E se realmente, e quem escreveu a Bíblia foi homem. E outra, se Deus realmente, eu não preciso de Deus, porque se Deus realmente existe, igual você está falando, por que há as guerras? Por que um monte de criancinhas na Ucrânia, da guerra, já citou esse exemplo, estão morrendo, crianças inocentes? Aí eu pergunto ao pastor, o que o pastor fala sobre isso? Eu falo assim, olha, isso aí que você está me questionando não é uma questão simplesmente da Bíblia não falar o que é correto, ou se a Bíblia foi escrita por homens. Afinal, qual foi o livro que não foi escrito por homens? Teve um dia que ele falou, a Bíblia foi escrita por homens. Eu disse, você queria que fosse um gafanhoto que tivesse escrito? Não, foi por homens mesmo. Mas veja só que interessante, a Bíblia tem 66 livros, né? 27 no Novo Testamento, o restante no Antigo Testamento. Ele foi escrito por 40 autores diferentes, né? Durante quase 4.000 anos. Épocas diferentes, que tem uma harmonia que não tem possíveis contradições, mas são explicáveis. Não tem contradição de cabo a rabo. A gente tenta escrever um poema e a gente corrige várias vezes. Imagine 40 pessoas fazendo isso. Né?
E também tem outras evidências sobre a veracidade das escrituras. Por exemplo, a Bíblia, ela é um documento altamente verificável, certo? Você tem as cópias dos originais, nos originais nós não temos, mas tem a cópia dos originais, onde você pode abrir um site agora e consultar o original. Nós temos hoje várias traduções, mas o original está lá para verificar se a tradução está correspondendo àquilo ali. Então a fé, como o pessoal pensa, que são os ateus, é uma fé totalmente verificável. Nós verificamos realmente se Cristo realmente veio à Terra e se ele ressuscitou. Como fala lá em 1 Coríntios 15, fala assim, ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Verdade. Então nós podemos verificar se o fato histórico ele é verídico. E a melhor forma de pensar é quando a gente vê os relatos das pessoas que foram testemunhas oculares daquele fato. Você vê, o pessoal pega a Odisseia de Homero e vê que a Odisseia de Homero é um livro que é realmente escrito por Homero, né? E coloca até filosofia em cima dele, mas se tiver 40 cópias daquele livro é muito. Na questão do Evangelho, nós temos quase 3.000 cópias. Verdade. E quando foi questionada, Deus faz uma coisa linda, leva um garoto pastor de cabras e joga uma pedra para tirar a cabra dentro de uma caverna e ele escuta um tilintar lá de um vaso quebrado. Quando ele entra, ele vê um texto correspondente à Bíblia, tem Isaías todo completo e quando você olha, igualzinho ao que foi escrito. Eu vejo assim também que o que afasta muitas pessoas de dentro da igreja, os portugueses em si, é a religiosidade. A religiosidade do evangélico. Muitos vêm de fora, muitos vêm lá do Brasil, vêm de outros cantos do mundo, trazendo esse peso de religiosidade, de querer impor a nossa visão, querer fazer que os portugueses engulam Jesus com coroa de espinho em tudo. E, na verdade, quem convence é o Espírito. Isso. O trabalhar é totalmente diferente. Posso estar errado, pastor, na visão? Certíssimo. Tem uma frase célebre que a gente fala, teologia se faz de joelho. Né? A gente não pode apartar o espírito da letra, porque foi o próprio Espírito o autor da letra. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, a gente vê o Espírito atuando nas nossas vidas. Verdade. A gente tem um resgate das Escrituras, né? Pelo menos a igreja nossa, a gente procura sempre resgatar a leitura da Bíblia, o ensino bíblico, olhar para os originais, tentar fazer uma pregação expositiva, porque o que está faltando hoje, em meio a tantos movimentos, é Bíblia. Bíblia hoje. Né? A gente observa a Bíblia e muita gente cata o que quer da Bíblia e faz uma teologia em cima daquilo. Sim. E eu costumo dizer lá na igreja o seguinte, a gente tem uma prerrogativa que é só as Escrituras Sagradas. Né? A gente só observa as Escrituras. Mas foi necessário agora criar outra nomenclatura, dizer, não é só as Escrituras, é totem as Escrituras. Não é só as Escrituras, é todas as Escrituras. Significa que não é um recorte das Escrituras. Eu posso dizer, eu prego só a Bíblia, mas recorta ela, picota ela para entrar no seu molde. E quando a gente fala toda a Escritura, a gente vai pegar aquele recorte e botar a luz de toda a Escritura para ver se faz sentido ou não. E aí a gente combate muitas heresias nesse ponto, né? Sim. Assim, muitas heresias. E a palavra de Deus, como relatado por Paulo, é o seguinte, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, qualquer questão que você deita sobre o Evangelho, ele tem uma solução para aquilo. Né? Porque a gente costuma, Márcio, desculpa me prolongar um pouquinho, fica à vontade. Mas a gente costuma dizer qual é a solução do problema, que é Jesus Cristo. Mas a gente não fala qual é o problema em si. A gente deveria começar pelo problema, não pela solução. Porque muita gente não entende o Evangelho porque, assim, eu não preciso dessa solução. Porque eu sou um homem bom. E a gente tem que mostrar que nenhum homem é bom, que ele é fruto do pecado, né? Então o pecado é a causa, a solução é Jesus. Mas se a gente não falar que todos nós somos pecadores, porque a gente não tem o livre-arbítrio para não poder pecar, todos pecam e estão destituídos. A palavra em Romanos fala que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então significa que a gente tem que mostrar que o ser humano, independente da classe social, independente de ser rico, se é pobre, se é preto, se é branco, todos os homens da face da terra são pecadores. Essa é a regra que nos iguala. Verdade. E a solução para isso é a cruz de Cristo, o Evangelho de Cristo. E aqui,
o senhor encontrou sobre cada igreja evangélica? Por que os pastores não tentam trabalhar junto? Ou cada um vai puxando o seu? Olha, o que mais nos separa deveria ser o que mais deveria nos unir. Santo Agostinho fala o seguinte, olha, no que é essencial, nós temos que ter concordância. No não essencial, nós devemos ter tolerância. Em tudo, nós temos que ter o amor. Então, essa dificuldade de se unir, como você fala, eu vejo isso, apesar que a gente tem um esforço né, aqui em Famalicão de se reunir com os pastores para poder dar direções né, da Igreja do Senhor aqui em Famalicão, não a Igreja Betel, nem a Igreja Renovada, nem a Igreja Cristã Evangélica, mas sim a Igreja de Cristo. O que talvez separe são visões diferentes. Né? E isso, por incrível que pareça, não é uma particularidade nossa do evangélico, não. Porque mesmo dentro da Igreja Católica há muitas divisões. Né? Se nós pensarmos aqui, nós temos os agostinianos, nós temos os luciferianos, nós temos, né, temos os franciscanos, e são teologias diferentes né, dentro da própria Igreja Católica. Então, a Igreja Católica não é uma só. Ela tem várias diferenças dentro de si. A Igreja Evangélica também tem suas diferenças. Aí são diferenças teológicas. A gente olha para a Escritura e vê uma coisa, você olha para a Escritura e vê outra. Mas isso deveria ser colocado abaixo, à base da união. Mas eu acredito que o centro para a gente chegar nessa união é observar corretamente as Escrituras e ver o que a Escritura tem para dizer para nós. Não usar a Escritura para a nossa própria interpretação. O exercício que nós devemos fazer é assim, quando Paulo falou a Coríntios, o que ele queria dizer a Coríntios? Isso se aplica a mim ou não se aplica a mim? Tá entendendo? Não é assim, o que a Bíblia hoje, abre a Bíblia e diz, o que é que a Bíblia fala para mim hoje? A Bíblia fala conosco. Sim. Mas nós temos que observar o que ela quer falar conosco. Como fala em 1 Pedro, ninguém tem a livre interpretação das Escrituras. Ela própria se interpreta. Sim, então a gente tem que voltar a ela, a gente pegar o livro e sujeitar a própria Escritura para chegar nessas diferenças. E aí, mesmo que a gente tenha pensamentos diferentes, o que tem que impermear tudo isso é o amor, né? A tolerância entre os outros. Eu não tenho problema nenhum de sentar com um assembleano, com um presbiteriano, né? com uma igreja neopentecostal, né? Eu não tenho problema nenhum em sentar com essas pessoas. Só que a gente tem que observar as Escrituras. O final, nosso livro de fé e prática é a Bíblia. Então, porque a própria palavra de Deus fala, né? O bom com a suave união entre os irmãos. Né? Infelizmente, às vezes há umas divergências, mas eu acho que nós temos que o que Jesus nos ensinou? A gente tem que seguir conforme o que ele falou. Ali Paulo também relata que teve problema ali nas igrejas também, né, dissensões e tal. E infelizmente o homem quando deixa ser eu sou razão, eu sei melhor do que o outro, eu sou mais estudado que o outro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho mais poder do que o outro, eu sou mais profeta do que o outro. Isso é que atrapalha. A gente volta ao princípio, né? Eu acho, tipo assim, naquela parte onde Jesus que lava os pés do discípulo, ali tem um grande ensinamento. Grande lição. Né? E às vezes eu vejo essa falta, a humildade para se render aos pés do Senhor, para estar em comunhão com seus irmãos. Não é fácil. Mas a gente tem que sempre orar para Deus quebrar essa barreira, esse jugo pesado, que parece ser um jugo pesado, pastor. Sim. Né? Porque, na verdade, é para a gente se unir. Uma vez eu vi um pastor falou assim, o reino das trevas é mais organizado. Sim. Mais prudente do que o da luz. É verdade, do que da luz. Né? Vou citar aqui, tipo, um exemplo, né? Da maçonaria, digamos assim. Né? Eles ajudam-se uns aos outros. E no povo de Deus deveria se ajudar mais. O irmão está lá passando dificuldade, vão lá abraçar, vão lá ajudar, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Mas às vezes as pessoas querem títulos, as pessoas querem
se aparecer, estar ali no meio dos holofotes, né? Ou seja, quem tem que aparecer é Cristo. Isso. Quem tem que brilhar é Cristo. Uhum. Nós somos o quê? Uhum. Nós somos o quê? Nós somos mordomos do Senhor. Certo, Exercer a mordomia certa. O escravo da orelha furada. Isso aí. As pessoas elas gostam do literalmente aparecer. Convida alguém para vir aqui no podcast, sentar na mesa para conversar, amanhã ele já está se achando o super-homem. E é a realidade dentro de... Fiquei famoso. Fiquei famoso, agora eu vou sair lá, me entrevistaram, isso e aquilo. Infelizmente, a própria palavra diz que no dia que a trombeta tocar, que ele chegar... Ele é o nosso advogado, Isso. mas ele vai vir como juiz. Sim, E quando sim. ele bater o martelo lá, é aparta-te de mim, maldito, que eu não digo. E não é aparta-te de mim, é aparta-te de mim, maldito, que eu Porque não te não conheço. não vos conheço. Assim, infelizmente, enquanto isso não entrar dentro da mentalidade, não tiver uma metanoia, uma mudança de mente, literalmente, de inúmeras pessoas que estão liderando os ministérios, me corrija se eu estiver errado, Sim, pastor. sim. Se não tiver uma metanoia em inúmeras pessoas que lideram ministérios, o propagar do evangelho é o segundo plano. Pois. E a realidade é o segundo plano, fica bem complicado. Às vezes quer fazer um projeto, quer elaborar alguma coisa, quer evangelizar, mas infelizmente há um bloqueio, eu consigo e você não consegue, mas eu consigo porque eu conheço A, B, C, D. Não é não, Márcio? Se você quer, então vamos lá, vou te ajudar. Vamos fazer acontecer, vamos isso, vamos aquilo outro. E pelo menos eu vejo, e eu estou aqui em Portugal, estou aqui em Famalicão há 3 anos, vou fazer 3 anos aqui, e eu vejo muito disso. Posso estar errado, é a minha visão, posso estar errado porque não ando junto com as reuniões que tem, mas eu vejo muito disso dentro. Me corrija se eu estiver errado, pastor João. Pois, a gente volta para aquela questão do pecado, né? Do homem. Sim. Porque isso aí é simplesmente um homem vaidoso querendo aparecer, né? E a gente olha que a Bíblia ela é totalmente contra o mundo. Ela é inversamente proporcional. Veja só, quando Cristo fala, aquele que quiser ser maior, seja o menor, né? É Aquele que quer ser perdoado, que perdoe. Então, por enquanto que o mundo procura ir na mão do mundo, o evangelho vai na contramão. E aí, quando a pessoa entender que ele simplesmente é um privilégio dele estar ali naquela função, um privilégio para ele estar naquela função, né? E não uma ascensão, né? Nem aparecer. Começa por Coríntios, meu Deus. Coríntios a gente vê lá nos dons espirituais, que eu creio nos dons espirituais, sou continuista, né? Creio que Deus opera os dons no cessário, em nome de Jesus. E quando eu vejo ali, Paulo fala, veja só, Paulo fala, procurai com zelo todos os dons, né? Aí no final disso ele fala assim, eu vou apresentar qual é o melhor dom, é o amor. Então, sobressai a todos. Qual era o que eu deveria buscar com primazia? Era o amor. Mas as pessoas procuram os dons espirituais, não vou falar todos, mas a sua maioria não para o serviço da casa do Senhor, mas por um destaque. É o profeta que aparece, não aquele ali tem um dom de cura, vamos levar pessoas para ele, né? Não respeite o homem que opera maravilhas, né? Estou citando os dons espirituais, né? Sim. E aí busca para ele essa questão, entendeu? De querer aparecer cada vez mais, de querer estar em ênfase, né? São igrejas que parece que têm uma visão própria. Eu fico me questionando, desculpa, mas com a sinceridade, mas eu fico me questionando se a Bíblia não foi suficiente para mostrar qual é a visão da igreja. Se eu preciso agora de uma revelação né, então, extraordinária para um ministério em específico para dizer o propósito que a igreja deve seguir. Peraí, não está claro na Escritura que o propósito da igreja é comunicar a Cristo e fazer ele conhecido, e não somente conhecido, mas também desejado. Verdade. Né? Então nós temos que olhar... O problema é que todo mundo está olhando para coisas, para lugares diferentes, né? E não estão voltando à Escritura. Vê, na novidade, é pecado na vida do homem e falta de Bíblia. Tá entendendo? Que está faltando é isso. E entender que, meu irmão, Paulo não se considerava um super apóstolo, nem ninguém superior a ninguém. Ao contrário, ele se apresentava várias cartas, principalmente as cartas das prisões de Paulo, como servo de Jesus Cristo.
como aquele que carrega todo o fardo. Eu não vejo privilégio de ser pastor. Eu vejo uma responsabilidade maior sobre minha vida, que vai me pesar muito, e ai de mim se eu não corresponder àquilo que Deus colocou nas minhas mãos, né? Porque para mim vai ser cobrado muito mais. Sim. Eu não vejo vantagem nenhuma ser pastor. Eu só vejo, lógico, a única coisa que eu tenho é a alegria de servir ao Senhor com fidelidade e fazer que o evangelho seja proclamado. Mas se a pessoa busca um pastoreio, ou um pastoreado, né? Ou almeja ser episcopado, porque quer se destacar, para mim ele já perdeu toda a visão que ele tem sobre qualquer coisa. É verdade. E hoje em dia também, às vezes as pessoas são levantadas a pastores, mas por apadrinhamento. Sim. Não é porque Deus mostrou para o pastor, para o corpo ali que ora, um grupo que ora, olha, Deus me mostrou, está levantando fulano e tal, e você pega aquele dom, você começa, então vamos orar para Deus confirmar mesmo, tal. Ou seja, não é porque uma pessoa falou que teve a visão, uma revelação ou um sonho profético que aconteceu, que já vai aplicar, porque é sujeito ao ministério. Sim. O dom, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, o ministério, pelo que eu aprendi, que eu entendo, é o quê? A gente vai orar e Deus, para que ele possa confirmar, falar mais com a gente e tal. Sim. Por quê? Às vezes Deus pode mostrar, mas às vezes não é de imediato. Sim. Mas sim, pode ser daqui um mês, um ano, 2. Então, para a pessoa, a igreja está orando e o pastor, né, cabe o pastor estar observando se aquele obreiro, se aquele diácono, se está trabalhando, se ele dá testemunho em casa, se não dá mau testemunho. Eu falo o seguinte, porque às vezes pode ter uma pessoa que pode agredir a esposa, Sim. né? Ou dar mau testemunho em outros lugares, o que for. Então acontece, se ele não tiver governo da sua própria casa, a Bíblia fala isso. Tem os critérios lá em critérios, Timóteo, né? Isso. Então, aqui, por isso que eu te falo, assim, são ensinamentos que muita gente passa desapercebidos ou não releva. E faz de qualquer maneira e acha que está bem. Vou usar uma gíria, bem na fita. Mas, na verdade, ele está se prejudicando. Porque, querendo ou não, todos vão dar conta. Olha, o que eu vejo, Márcio, muito nas igrejas que eu passo e que eu observo, a internet é uma janela escancarada para você ver um monte de relatos de igreja, homens querendo se perpetuar no poder. Sim. Né? E aí ele cria um ministério, Deus prospera aquele ministério, as pessoas aderem, não sei qual é o teor teológico para chegar nisso, mas eles prosperam e aí eles sucedem para o seu filho, para dar continuidade, porque não quer perder o patrimônio, certo? E usa textos bíblicos fora de contexto para poder falar sobre a sucessão sacerdotal, a herança sacerdotal. Interessante que João Batista, né, não tinha herança sacerdotal. Se for contar um pouco teologicamente da história aqui, você vai ver que naquela época do sacerdote não era nem mais o da tribo de Levi, né? Já era um cargo político dado por Roma. Sim. Então não tem essa questão de Ananias foi sacerdote e João deveria ser sacerdote, ele negligenciou o sacerdócio dele. Não foi isso. Certo? Porque o sacerdote já saiu muito daquele arcabouço do Antigo Testamento. Né? Então nós tínhamos ali sacerdotes que não era nem da tribo de Levi. E mesmo que se fosse da tribo de Levi, veja só, o sumo sacerdote nosso é da tribo de Judá. Né? Então, até isso, ele colocou assim, o sacerdote de Levi parou. Agora o sacerdote que eu tenho aqui é o sacerdote de Melquisedeque, que é o sacerdócio que é para sempre, e é da tribo de Judá. Então, até isso Deus quebra, né? Essa hierarquia, né, quase que de herança, né? É um nepotismo que não deveria caber dentro da igreja do Senhor. Os servos do Senhor deveriam ser escolhidos por Deus, assim. Aquele que almeja ao episcopado, boa obra almeja.
né? Passar pelos critérios de Timóteo, que Paulo relata como deveria ser um servo do Senhor, um diácono, um pastor, um bispo, né? E aí servir o Senhor com temor e tremor, sabendo que nada é dele, tudo é de Deus. E não de uma forma só figurada, mas de uma forma real. Sim. Né? Eu não posso ter uma igreja que eu sou o dono. O dono da igreja é Cristo. Certo? Então, quando você acha uma igreja, me permita falar, você acha uma igreja onde não tem uma instituição que seja séria por trás dela, onde o homem não dá satisfação do que entra e do que sai, e ele pode tirar e colocar quem ele quiser, e ele não pode ser averiguado no seu ministério ou partir para uma disciplina, só um escândalo muito maior que possa levar a isso, é uma igreja que, para mim, não é muito saudável e não cumpre a proposta de Deus, a proposta de Cristo quando criou a sua eclesia, entendeu? Então, eu acho assim, que a primeira coisa que você tem que observar, como é que eu vou para uma igreja saudável? Não existe um dono na igreja. A igreja, ela pertence a Cristo. Eu sou simplesmente um instrumento lá que passarei e outro assumirá no meu lugar. Não necessariamente meu filho, o meu cunhado, o meu... E a gente tá vendo muitas brigas nas igrejas por causa disso, né? Exato. Na verdade, Isso. a gente vê muitas igrejas doentes por causa disso. Por causa disso. Né, cara? Muita igreja doente. Né? O irmãozinho sai, o filho do pastor sai, o diácono que abre a igreja, a cruz de Cristo, a coroa de espinho, a igreja não sei o quê, a igreja, e na verdade se transforma em um monte de cristão. Exato. Desculpa a expressão, um cristão perebento, todo doente, todo... Por exemplo, Márcio, eu plantei a igreja lá, aqui em Famalicão, com recursos próprios, né? Não fui ajudado de lado nenhum por ninguém. Mas eu fiz questão, Márcio, de me unir ao Instituto Betel Brasileiro e o Betel Português para ter uma hierarquia sobre minha pessoa. Eu me sujeitei a uma organização para que eu não andasse só conforme o que minha cabeça, né, pensasse. Isso eu me protejo do meu próprio coração, de querer ser individual e individualista, né? De querer fazer um patrimônio para mim. Então, em cima disso, eu acho que o bispo ou o pastor ou qualquer nomenclatura que se der, o apóstolo, né? Qualquer nomenclatura que se tenha dado deve estar debaixo de um conselho de pessoas onde pode olhar para ela e dizer, você está errado nisso, você acertou nisso, você precisa de cuidado disso, você não precisa disso. E a pessoa ser humilde a se sujeitar. Quando há líderes que só acima dele tem Deus, é uma igreja problemática, né? Eu creio dessa forma, sabe, Márcio? Eu milito a favor disso. Sim. Porque a igreja, quando foi constituída por Cristo, foi constituída desse jeito, né? Irmãos pastoreando irmãos. Eu costumo dizer lá na igreja, tem dois aqui que serve como prova que eu não sou melhor do que ninguém, todos são iguais, todos estão com a responsabilidade do sacerdócio universal para servir a Deus. Simplesmente colocou em funções diferentes. Um tem um dom de tocar, outro tem um dom de pregar, outro tem um dom de ensinar, e a gente cresce como o corpo de Cristo, cada um no seu lugar, como um corpo ajustado. Abrindo uma aspas aqui, Pastor Samuel, esperamos o senhor aqui, viu, Pastor Samuel? Falando em cobertura espiritual, Pastor Samuel. E é uma coisa, vou só corrigir o Levi com amor, eu não creio na cobertura espiritual, eu creio na cobertura eclesiástica. Exatamente. Que é diferente. Espiritual, nosso cobertor espiritual é Cristo. Né? Mas nós temos uma cobertura eclesiástica, que é um corpo de Cristo nos pastoreando. Pastor Samuel. E quais são os seus projetos aqui em Famalicão ou em Portugal? Pronto. A gente tem uma instituição, vou falar da instituição, que também é o meu projeto, a gente tentar abrir igrejas onde não há igrejas evangélicas. Okay. Né? Eu vim para Famalicão, apesar de ter igrejas evangélicas, porque a gente queria seguir mais ou menos o plano de Paulo. Quando observando as escrituras, eles se colocavam em grandes cidades, né, relevantes para poder levantar recursos, né, com a igreja e igrejas relevantes para poder financiar a parte missionária dele. Então, nosso objetivo hoje mesmo, né, para mim, eu tenho tento fazer dois alvos, né? Como instituição, um alvo, e pessoalmente um alvo, que eu acho que a instituição também ela apoia. Né? Primeiramente é ver se a gente abre uma igreja em Porto. Okay. Não porque as maiores igrejas estão em Porto, nem por causa disso. É porque a gente crê que a gente precisa dissipar essa visão bíblica dentro de Porto. Né? Mas o meu alvo pessoal é a cidade de Vizela. Por que Vizela? Porque Vizela
Márcio, para que você não saiba, Carente. só tem uma igreja evangélica naquele conselho todo, que é uma comunidade cristã, Entendi. certo? Uma igreja evangélica. Numa, como é que se chama aqui? Num conselho, não é no conselho, é na base de um conselho, como é que chama? Base do conselho no... Você está falando da base do conselho, mas você está falando da igreja Pronto, ministerial ou do... Famalicão. Famalicão hoje ele é o conselho de Famalicão, mas é a sede do conselho. Ah, A sede do conselho de Vizela não tem uma igreja evangélica. Certo? Então, mas você acha por que não tem lá? Porque Vizela, que é questão de... 35 minutos daqui. É 35 minutos, mas é uma cidade assim, que tem emprego ou não tem para as pessoas trabalhar, por isso que às vezes não vão, muitas pessoas não colocam igreja lá. E por que você quer colocar? Deus falou com você já sentiu esse desejo no coração, você já fez a pesquisa. Tem pessoas do seu ministério, um obreiro, um diácono, para o seu poder enviar, para dar essa assistência lá. Pronto, essa é a sua primeira dificuldade, né? Uhum. Porque assim, o que eu vejo é que um conselho inteiro sem ter uma igreja evangélica é problemático. Primeiramente, tem que se levar uma igreja evangélica para lá e muitas outras, né? Para lá. Eu pesquisei, eu fui lá pessoalmente e nós temos a Aliança Evangélica, que ela discrimina necessidades, né, em conselho. Então, para mim, eu acho que todo conselho, pelo menos a sede do conselho, deveria ter uma igreja evangélica. E nós temos quase, se eu não me engano, desculpe se eu falhar aos dados, mas quase 200 conselhos que não tem uma igreja evangélica, em Portugal todo. São 3.000 vilas e freguesias que não tem uma igreja evangélica. Porque não é que as pessoas querem mais pro centro das cidades? Não percebi? Não é porque que os pastores querem mais o centro do que as vilas? Essa é uma coisa, é um fato, né? Que é mais o centro que as... Mas essas vilas precisam ser evangelizadas, né? Então, por enquanto que as pessoas querem botar nos grandes centros para ser igrejas relevantes e grandes, crescer em números, nós queremos crescer em números de igrejas, né? Porque o evangelho tem que ser tocado. Essas vilas, esses vilarejos, essas freguesias precisam ser tocados pelo evangelho. Tem uma porta do céu ali aberta, né? Uma igreja onde posso fazer um culto, né? Então, por enquanto que já tem muita gente olhando para esses grandes centros, a gente quer olhar para os interiores, eu acho né? ótimo. E isso desde 40 anos atrás é que que o Betel tem esse foco, né? Se você parar para pensar lá no Betel, olha, nós temos uma igreja em Braga que foi absolvida pelo Betel porque a igreja ficou sem pastor e o Betel assumiu, mas abrimos uma igreja em Vila do Minho, onde era a única igreja evangélica que tem lá em Vila do Minho, né? Lá pro lado de Gerês. Na Vila de Aroca, onde tem a Ponte Pendonal, onde é famosas, a única igreja evangélica que tem lá é nossa, né, Betel, porque a gente viu essa necessidade. Nós temos, há 30 e poucos anos atrás, nós fundamos uma igreja em Lourosa, onde não tinha igreja evangélica, hoje ainda continua a igreja lá. Quando eu falo assim, somos Famalicão, mas na realidade eu estou em Cabeçudos, não tem uma igreja em Cabeçudos. Né? É tão pertinho, né? É pertinho, não tem igreja em Cabeçudos, né? Apesar que do Conselho de Famalicão. Temos uma igreja em Peso da Régua, a única igreja betelina que é cigana e a única igreja betelina que tem, a única igreja evangélica que tem lá em Peso da Régua. Então a gente já tem trabalhado em cima disso. Só que o que falta para nós? Recursos humanos e financeiros. Por isso que eu falei com o Samuel e falei, olha, vamos tentar plantar uma igreja em Famalicão para que a gente possa crescer em número, né? E destinar a arrecadação da igreja, não para o sustento do pastor, nem para a gente ser bonito e ser a igreja mais de mármore nem nada, mas para poder sustentar missionários nessas cidades onde há uma carência de trabalho. Então, o missionário deve ser sustentado pela igreja, porque eu entendo que a igreja planta igreja, né? E aí, cresceu o reino de Deus nesses vilarejos onde não foi tocado pelo evangelho. Entendi. Mas você pensa ao mesmo tempo, não abrir uma igreja na casa de alguém, começar como fosse ali o início para depois um templo. Você pensa já alugar um espaço, é isso?
Se lembra do começo, quando eu falei do aculturamento? Pronto, o aculturamento que eu percebi aqui, convivendo com os portugueses, é que os portugueses não abrem a sua casa para qualquer um. Né? Então, o trabalho de células é difícil aqui. Você trabalha com células com os brasileiros, mas com os portugueses você não abre. Há muita quebra de paradigma para poder chegar até aí. Você tem que ganhar o coração do português durante anos. Eu aluguei aquele espaço ali, onde você sabe, lá em Cabeçudos, e o senhorio é português. 2 anos convivendo com ele. Para na semana passada ele disse, entra aqui na minha casa, vamos tomar uma sopa. Percebe? Então, ganhar o coração do português, ele é necessário e pela cultura é um pouco dificultoso. O brasileiro bate com você na rua, já chama você para sua casa. Mas o português, até a estrutura do seu apartamento tem uma antessala para você não entrar para os cômodos. Então, tem que se quebrar essa barreira, né? E eu percebo que não, por experiência própria, eu posso ter dado um tiro, né? E fui sortudo, vamos colocar dessa forma, tirando Deus do esquema, do contexto, né? E ter dado certo. Mas eu percebo que um lugar neutro, como uma igreja aberta, é uma porta mais atrativa para o português que não quer levar você para a casa dele, e nem vai na sua casa, porque ele se sente na obrigação de você ir na dele convidar você para ele poder entrar e escutar o evangelho. Você acredita que lá na igreja, 2 anos, já entraram 10 pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica, portugueses. Muito bom. E que escutaram o evangelho pela primeira vez. E toda vez, eu posso estar pregando sobre o que for, mas se eu vejo um português visitante entrando lá, eu mudo tudo para o apelo do evangelho, de explicar o plano de salvação, para eles pelo menos entenderem como é que funciona a coisa. E é muito rápido. É muito rápido, a mudança é muito rápida. E eu pego e já transformo ali no plano de salvação, já toco no pecado, já toco nas coisas para poder eles entenderem. Então, uma porta aberta é um lugar neutro. E por que eu milito tanto para a igreja? Por quê? Se eu faço uma só conversa em células, né? Se Rony frequenta a minha célula e eu tenho um problema com Rony, ele não vai mais. Mas se Rony tiver uma igreja, ele vai. E eu também vou. Na igreja a gente se encontra e o pastor desce o sarrafo para tratar aquele problema. Então um lugar neutro é necessário, certo? Então eu já tive essa experiência, abri a igreja sem ter ninguém, eu e um casal, né? A gente pregando durante muito tempo, depois Deus foi mandando povo, e nós estamos hoje com 30 pessoas. Que né? benção. E são 2 anos de igreja. Né? Então é mais ou menos essa minha estratégia. Se eu estiver errado, Deus me freie. Né? Pelo contrário, agora aqui começou, hein, pastor João? Agora começou, vamos que vamos. Vamos que vamos. E como é que, na questão de família? Importantíssimo isso. Vamos falar um pouquinho de família. Como trabalhar com a família dentro da palavra de Deus, que uma família estruturada na presença de Deus é uma grande bênção. Mas às vezes nós sabemos que, às vezes, assim, lógico, Deus pode chamar todos logo de uma vez, dar uma grande experiência, já aconteceu, eu já vi isso, mas também às vezes pode chamar um, né? Ou o marido, ou a mulher, para depois ou o filho, depois. O que é família na presença de Deus para o pastor e que tipo de bênção Deus tem na família? Pronto. Primeiramente, eu gosto de conversar esse tema de família definindo o que é família. Sim, muito importante. É importante isso. Porque tem muitas nomenclaturas que a gente coloca sobre a família, que a família, na minha pequena opinião e observando para as escrituras, não é. Certo? A primeira coisa que eu digo é que a família é uma instituição criada por Deus. Foi a primeira instituição que ele criou. Verdade. Certo? Por Deus. Então, Deus, o próprio Deus, iniciou esse projeto piloto lá em Adão e Eva. Deu errado no trajeto. Mas não por conta de Deus. Porque tudo que Deus criou foi bom e perfeito. Verdade. Então, independente das intempéries que a família pode trilhar, é um projeto de Deus bom, certo? Que foi feito por Ele. E a gente não pode tirar isso da mente, né? Muita gente coloca a família como o seu principal ministério. Eu discordo particularmente disso, porque o ministério não pode ser colidido com a família, porque a família eu acho que é uma coisa maior do que o ministério, entendeu? É um projeto de Deus, né? Ministério é a proclamação do evangelho.
Então, eu escutei debaixo desse arcabouço, né? Muitas vezes as pessoas deixando de lado a igreja e focando na família. E não entende que o melhor lugar da família é na igreja. Sim, é verdade. Quantas vezes eu vejo que as pessoas deixam de ir para a igreja para ter um momento de lazer com a família? Porque disse, minha família é importante. Eu disse, sua família é tão importante, ela deveria estar debaixo da cobertura da igreja. Porque não tem lugar mais seguro para os seus filhos. Não tem lugar onde ele possa aprender mais. Não tem lugar onde ele possa ser mais amado. Não tem lugar onde ele possa ser corrigido, né? E protegido do que a igreja. Então, quando eu vejo a família debaixo de Deus, né? Debaixo da igreja, eu vejo uma família estruturada em Cristo. E essa família estruturada em Cristo é retornar ao projeto piloto, que Deus falou que era bom. Sim. Certo? Então, observar a família, você tem que ter uma responsabilidade como homem, você tem uma responsabilidade como mulher, né? As mulheres. Os filhos têm sua responsabilidade. Dentro da palavra de Deus, a gente encontra os preceitos e o manual, como deve proceder uma família. Uma família rendida aos pés de Cristo é uma família onde glorifica o nome dele através da comunhão da igreja. Então, a família debaixo do senhorio de Cristo é uma família totalmente abençoada. Perfeita não, mas abençoada sim. Né? Então, temos que observar a família como um projeto que Deus colocou, nós homens, colocou em nossas mãos para zelar e mantê-la. Né? A mulher para ser ajudadora, conselheira e também educadora. Né? E os filhos obedientes a Deus, obedientes a seus pais e exemplo na sociedade. Então, como é que a gente chega a essa plenitude? Para os jovens é o seguinte, observar a palavra de Deus, né? Observar como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a palavra. A gente vê o preceito, vós maridos amem vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Veja só, até nisso, e vós mulheres sujeitai os seus maridos como a igreja é a Cristo. Até nisso ele correlaciona igreja e família. Veja lá. Então, quando eu pego a igreja e desassocio da família como se fosse uma coisa mais importante do que a igreja, eu estou tirando ela da proteção de Cristo e da igreja. E da proteção de Deus. Então, qual o melhor lugar para a família estar? No culto. São 2 horinhas que a gente paga, faz um culto a Deus. Apesar que eu sempre falo lá na igreja que nossa vida é um culto eterno, né? Sim. A gente não cessa o culto. O culto continua, mesmo que a gente sai da igreja. É verdade. Mas essa reunião de igreja, de eclesia, chamados juntos, né, ou chamados para fora, depende do como você aplica o texto, né, é importantíssima como um seio protetor da família. Uma família fora da igreja é uma família destruída. E ela pode fracassar. Eu estou perguntando dentro disso aí mesmo, porque tem pessoas que você fala, está dentro da palavra de Deus, né? E não é só a família, é um projeto de Deus, mas assim, a pessoa tem que ter a alegria de dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é o ápice, né? É o ápice. Mas eu vejo algumas famílias se distantes. Parece que a pessoa não tem prazer de dizer, né? Porque ele não está vivendo. O que está faltando nessa base aí, dentro do que o senhor acabou de explicar, pastor Kleber? Pois, o que está faltando para as pessoas estar longe da igreja, é isso que você está falando, como família, né? É justamente entender realmente o projeto de Deus para ela. Qual é o projeto de Deus para a família? Quando Deus criou um homem, criou uma mulher, foi para a sua glória. Exato. Então você tem que direcionar a sua família para a glória de Deus. E como é que eu faço isso? Levando minha família para ter um lazer, como se a igreja não fosse prazerosa, né? A igreja é um fardo. A gente tem que mudar um pouco essa nomenclatura de igreja, que é um fardo. Eu acho muito errado falar que a igreja é um fardo. Pois é, as pessoas... Tem que ser uma bênção. Mas tem que ser uma bênção. Eu tenho que acordar domingo de manhã e ansiar estar na igreja, né? Eu tenho que... Hoje é domingo. O salmista falava, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, falta essa alegria. Até o serviço está se tornando um fardo, né? A Bíblia fala, servir ao Senhor com alegria, né? Então, a alegria, ela tem a função de
de aliviar nossas cargas. Sim. Quando você está alegre, você tem uma vida mais colorida, né? E como é que eu tenho uma vida plena em Cristo Jesus? É em cima de um carro novo? É em cima de um passeio para a Europa? Não, é quando eu estou na presença dele. O que eu notei muito aqui, só te cortando um pouquinho, pastor Cleber, eu tenho 7 anos, né, que eu vou fazer agora em julho. E já vi muitos, a maioria, praticamente 90%, bem alto, e falar assim, ter problemas aqui na família que não tinha no Brasil. E é um grande esfriamento. Eu vi até pessoas se divorciarem, se separarem. Aí eu pergunto para as pessoas, mas o que está acontecendo? Deus mudou para você? Ah, mas no Brasil é de um jeito, aqui é outro. Não. Deus não é o mesmo no Brasil, aqui, em qualquer parte do mundo, no universo. Ele é um só. Ou é você que está dando uma brecha, né? Deixando Deus para os prazeres dessa vida. Porque eu já perguntei pessoas lá, tem mais de 6 meses que eu não vou na igreja, tem mais de X tempo que eu não oro a Deus. Ou seja, se você não vai na igreja, se você não ora, se você não jejua, se você não lê a palavra, se você não está em comunhão com Deus, como é que vai ser a sua vida? Você está igual, às vezes, enquanto você vai, você está igual o Eutico. O corpo está lá na igreja, mas a mente está no mundo. Né? Então, eu vejo essa dificuldade nas pessoas, que elas desculpa delas. Teve uma situação de uma pessoa que falou assim, quando eu vim, eu casado, tal, quando eu vim, morei junto com os amigos ali, que eu aluguei um quarto, minha família ficou no Brasil, mas quando eu cheguei aqui, naquela situação, o pessoal era tudo ímpio, eles bebendo ali, e eu acabei bebendo também, mas eu acredito que Deus que me levou para casa. Eu falei, Deus vai te levar para o pecado? Deus é santo. Se Perfeito. você foi porque você quis. Perfeito. Se você foi porque você quis. A mesma coisa dentro lá de Adão e Eva, né? Todo mundo tirando o corpo fora. Sim, sim, sim. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente. Né? Ou seja, a pessoa é covarde, né? Desculpa quem está me ouvindo, mas eu tenho que ser transparente. Lógico. De não assumir os seus erros. Sim. E falar assim, eu pequei, falhei, fui fraco, tem misericórdia, eu sou um vaso, me quebra de novo e me refaça de novo e me liberta dessa situação. Mas não. Desculpa. E julgou a culpa em Deus. Foi Deus que me levou lá para eu. Falei, sangue de Jesus tem poder. O que eu vejo muito, Márcio e Levi, é o seguinte, que muito depende da motivação do coração do homem. Ele veio para cá com que motivação? Né? Se ele veio para cá para uma prosperidade, né, e hoje chega lá no Brasil, não tinha o que ele poderia ter aqui, e quando ele vê as coisas sendo conquistadas, às vezes se afasta de Deus. Botou o coração no material. Botou o coração no material. Então, porque eu vejo muitas igrejas, agora eu vou navalhar na minha própria carne, né? Sim, nas sim. minhas igrejas, eu vejo muitas igrejas muito cheias, onde o foco é a prosperidade. Veja como é a questão. Você pegar um cara que quer prosperar e dizer que ele pode prosperar em cima do sacrifício de Cristo. É a mesma coisa que juntar a fome com a vontade de comer. É verdade. Então as pessoas se colocam nessa pleitada. E você tem que ser mais próspero, e você tem que ganhar muito, você tem que fazer o quê? Você está na Europa, agora você tem um Fusquinha, agora tem um Audi. Apesar que Fusquinha agora no Brasil é luxo, né? É luxo. Eu tenho um Audi agora e vamos para cima, e agora tenho a facilidade de ganhar dinheiro, eu posso viajar, bater aqui e vou agora viajar para a França porque eu quero mais dinheiro. Aí chega na França, conquista, depois não, agora eu vou para a Suíça que lá ganha mais e vai, e esse poço não tem fim, né? E a gente tem que voltar qual é o propósito do homem na Terra. Se eu entendo que o meu propósito é glorificar a Deus, eu deixo tudo que vai me glorificar para a glória de Deus. Sim. E aí, a plenitude de uma vida plena em Cristo
é viver para Ele. Vamos abrir uma aspas aqui, Sim, vai lá. né? Porque às vezes as pessoas, na nossa conversa aqui, vão estar, então é proibido prosperar, é proibido Não. correr atrás do melhor? Não. Lógico que não. Não. Deus abençoa também, mas desde que você não coloque O coração nisso. o coração nisso. Porque assim, a prosperidade é simplesmente um esforço seu de conquistar as coisas. Sim. E Deus quer, onde Deus entra nessa história? Deus não, as pessoas querem prosperar de forma sobrenatural. Esse é que é o problema. Eu vou prosperar de forma natural. Onde é que Deus entra nessa equação? Me dando saúde, me dando oportunidades de fazer o meu trabalho, de trabalhar com afinco, né? Mas sabendo que é isso que o grande problema do coração humano. Se Deus me pedir tudo isso, eu estou pronto a dar. Se toda a minha prosperidade está deitada aos pés do Senhor para o serviço dele. Não é problema ser rico. A pessoa que quiser ser rico, boa sorte, né? Você vai ter mais problema do que eu sendo rico, né? Mas essa riqueza tem que estar ao serviço do Senhor. E o mais importante, dentro que o pastor Weber falou, eu acho muito interessante que me veio à memória. A pessoa às vezes está naquela ganância de ganhar dinheiro, vai esquecendo das coisas do Senhor, mas há pouco tempo nós tivemos um apagão. Sim. E você viu o desespero das pessoas Sim. todos os mercados? A mesma coisa que houve esse apagão, o Senhor Jesus vai voltar, nós não sabemos o dia, a hora, mas vai ser no piscar de olhos. Ou seja, não vai ter mais jeito. Não vai ter, mas eu estava trabalhando, Senhor, para a minha família, que não sei o quê, que não sei o quê. Você entende? Mas esqueceu Deus. Rapidinho, se lembra da família. Por quê? Voltando, vamos lá jogar na parábola, né? Das sim. 10 virgens, Sim. né? As prudentes e as imprudentes, né? Quer dizer, a prudente está buscando. Senhor, eu estou trabalhando, lógico, eu preciso para sustentar a minha família, até ter uma condições financeiras boas, mas eu estou ali buscando o Senhor, estou orando, estou jejuando. Olha, o Senhor é com ele e o Senhor vai abençoando na prosperidade, independente da situação. Agora, a pessoa quer prosperar, quer ganhar o mundo, mas vai perder a alma. Vai perder a alma, exatamente. Né? Foi as loucas. Não tinha o quê? O azeite. Não tinha mais o quê? A presença do Espírito Santo. É a questão da prioridade. Né? Eu vejo assim, que tem todo ímpio, ele prospera também. Muito. Né? Prospera. E muitos ímpios são pobres. Sim. Nós temos cristãos pobres e cristãos ricos. Sim. Né? O problema não é a riqueza ou a pobreza. Jesus falou, os pobres sempre vão estar com vocês. Quando a Maria de Betânia deitou sobre os pés de Jesus aquele guento caríssimo, veio Judas e falou assim, olha, isso aí pode dar aos pobres. Ele disse, olha, veja que eles são poderosos. Os pobres sempre vão estar com vocês, mas eu não. Então a prioridade sou eu. É verdade. Né? É deitar o que é mais rico que vocês possuem em sacrifício a mim, não para o seu deleite. Tá entendendo? O que as pessoas fazem? Pedem as coisas para o seu próprio deleite. Eu quero um carro novo, não é para serviço, é para eu ter um carro novo e me deleitar. Eu estou numa máquina aqui. Não? Então, e ostentar. Pois é, tá entendendo? Meu BMW novo. Entendeu? Aí, carreira de prestações. Quem tá lá no Brasil pensa que tá rico. A gente é tão doente que pega um carro novo, lava ele, dá o grau. Quando passa 3 africanos aqui que precisam de uma coluna para a igreja, eu não dou para não sujar meu carro. Então, esse é o problema. Entendeu? É onde está o seu coração. Seu coração está onde? Prosperidade, se vier para a minha vida, é bênção. Se não vier, é bênção também. Sabe por quê? Porque minha esperança não está aqui. Está no porvir, como falou, o apagão que você falou. Eu quero deixar até um recado para você, que é ouvinte, é o seguinte. Jesus, você pode ter escutado, Jesus disse que voltaria, e você já é menino, e agora já é homem, Jesus não voltou. Mas Jesus pode voltar para a sua vida, a qualquer momento, quando você morrer. É verdade. Certo? Jesus não volta para o mundo, mas volta para você. Então se arrependa dos seus pecados, tenha uma vida com Cristo
e garanta sua passagem para o céu. Hoje. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, Pois. trabalhar muito, ganhar todo o dinheiro, ir para a França, ir para a Inglaterra, ir para qualquer lugar e depositar todo esse dinheiro num saco furado. Pois é. Essa é a realidade. E vai deixar de estar na maior riqueza, vai andar deixar. nas mansões celestiais, Pois ruas é. de ouro. E aí, eu acho muito interessante, esse assunto é um assunto muito interessante, esse assunto de prosperidade, porque todo mundo fala muito sobre prosperidade, igreja de prosperidade. Tanto é que as maiores igrejas são as igrejas que pregam prosperidade. Nada contra a prosperidade. Mas dentro dessas mesmas igrejas, as pessoas ainda não aprenderam a servir a prosperidade, que é o que o senhor acabou de falar. Sim. Sobre a pessoa passar, ver o irmãozinho andando ali e não dar carona pro irmãozinho não sujar o tapetinho do carro de pó que pisou na rua. Pois. Mas esse mesmo irmão tem a capacidade, aí a gente entra no outro assunto que é bem hardcore, então se não quiser entrar, nós não entramos. Entramos. Que é o assunto de dizimar a prosperidade. Esse assunto é um assunto bem custoso. Custoso. Todo mundo quer ter prosperidade, mas não quer dizimar a prosperidade, não quer espalhar a sua própria prosperidade. Quer estar ali. O meu visual, e eu tive uma chave virada na minha vida em questão a isso. Eu cheguei aqui em Portugal, minha vida foi trabalhar. Eu abandonei a Cristo. Eu tive uma conversa com o pastor no parque e eu falei, eu abandonei a Cristo. Eu tive minha vida foi trabalhar sempre aqui, desde quando cheguei em Portugal, trabalhar, 11 horas, 18 horas e trabalhar, e eu tive uma chave virada a questão a isso. Quando eu vi que o melhor para minha família seria Cristo e não o dinheiro, porque você literalmente deposita o seu dinheiro num saco furado. Eu me lembro de uma conversa, desculpa, Levi, que a gente teve lá na praça e minha esposa falou sabiamente para você, a sua família não precisa do seu dinheiro, precisa de você. E eu tava na onde? Trabalho, minha vida era trabalho. Não via meu filho, não via minha filha, não via minha esposa. Não tinha tempo para ligar. Eu tenho uma filha no Brasil, Ana Luísa, o pai te ama. Eu não tinha tempo para ligar para minha família, para minha mãe, para o meu pai. Eu não tinha tempo, porque minha vida era trabalhar. E eu comecei a ver que eu estava depositando a minha vida inteira dentro de um saco furado, literalmente. Você pode ter um carro bom, você pode morar num bom lugar, você pode comprar uma motona e andar de motona e estar feliz e postar no Instagram e fazer. Só que e o amanhã? Como é que vai ser? O que vai acontecer com a tua família amanhã? E se você morre hoje, quais são as lembranças que você tem? Você deixou pro teu filho dinheiro, prosperidade, muita coisa, mas e aí? O que teu filho vai ter de você amanhã? Pois é. Esse recadinho essa aí é cara para mim, porque eu entendo que o cristianismo é um grande compartilhar, né? Nós compartilhamos tudo, compartilhamos nossa vida, compartilhamos nossa casa, compartilhando nossos alimentos, compartilhamos tudo. Sim. A palavra, as emoções nós compartilhamos. O choro é compartilhado, a alegria é compartilhada, né? E a última coisa que se converte no cristão às vezes é o bolso. mas assim, de que forma eu vejo? Colabore. Aquilo que Deus propôs no seu coração. Eu não vou falar se dízimo é certo, se dízimo é errado. Eu tenho uma visão sobre isso, o pessoal sabe qual é a visão. Mas colaborar, generosidade é uma parte da vida cristã. Sim. O cristão tem que ser generoso naquilo que propõe. Eu costumo dizer assim, né? Eu falo assim, vamos comer uma pizza. Aí o pessoal, vamos comer uma pizza. Aí tem gente que come a pizza e faz assim, e fica se escondendo. Cadê? E tem outros que pulam na frente e dizem, deixa eu pagar um pedaço. Não, pastor, vai pagar tudo. Não, pastor. O justo é a gente repartir. E aí eu disse, cadê a pizza? Você entrou com o que com a pizza, né? E aí a gente tem que ter cara. Eu acho que a prosperidade maior do homem, na minha concepção, Márcio, é ter para compartilhar. Isso está faltando muita gente. Está faltando muita gente. E eu vou ainda cortar mais profundo nisso. A gente como igreja cobra isso, mas como igreja a gente também deve ser assim. Verdade. Exemplar. Né? Não é só reter e não compartilhar. Né? Se eu ensino compartilhamento entre irmãos e finanças na igreja, eu tenho que ser um exemplo de igreja que também serve a comunidade. E aí eu tenho que realmente pegar os recursos da igreja e compartilhar. Essa é a função da igreja. Então, se a igreja arrecada bem, vai ter mais força para compartilhar, né? Não para criar uma igreja de Babel. Eu chamo igreja de Babel.
Sim. A igreja só quer inchar e cada vez eu quero ser maior. Não foi isso que Babel fez? Sim. Babel fez o quê? Não, temos aqui uma cidadela, vamos criar uma torre maior, vamos alargar, vamos ser muitos. Foi o que disse Babel. Né? E Deus fez o quê? Separou todo mundo. Porque, na realidade, Deus não quer que todo mundo se enche, mas que compartilhe tudo. É verdade. Entendeu? Essa é importantíssimo. É verdade. Bom, o pastor também, ele toca um violão, canta, e nós vamos ver. Essa é a minha pior faceta, viu? Essa é a minha pior faceta. Essa é a primeira fase da vida dele, era músico. Né? Então, ele louva ao Senhor, então eu ouvi ele tocar um violão aí e cantar para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos ver o que é que sai aqui, me perdoe, viu? Garganta ruim, desafinado. Ei, Jesus! Pegaram de surpresa. Pegar de surpresa. Deixa eu ver se eu meto aqui no meio do microfone para tirar alguma coisa. O que eu tenho observado também, Márcio, é que cada vez mais, veja essa questão de compartilhar, ver como se encaixa bem. Cada vez mais a gente encontra dentro das igrejas um louvor chamado para o eu. É um eu vou, eu tô, eu posso, ele vai me fazer, e é uma questão muito individual. Sim. Né? Então, a igreja tem que voltar aos louvores antigos, onde falava nós. Né? Isso que eu tento militar lá na igreja, né? A gente cantar músicas mais congregacionais, onde fala, nós estamos aqui, como assim? Nós estamos aqui louvando a Deus. Então a gente tem que resgatar esse nós. Pela força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e queiram separar os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Olha, eu acho que tá começando a rolar uma segunda parte desse podcast. Né? De louvor e adoração. Aí esse assunto vai longe, hein, pastor? Começar a falar de louvor e adoração, aí eu participo mais. Mas aí... Bom. Desculpe lá as desafinadas, tá? Foi uma benção, pastor. Pastor, muito gosto em ter pastor nesse período que passamos aqui. O podcast já está se encerrando. Amém. Vocês não deixem de nos ajudar no compartilhar, ativar o link lá de notificações, dar aquele like abençoado que o podcast está crescendo. Venha ser nosso amigo também. Porque o nome do podcast é Dois Amigos, né? Mas não se limita só a dois, é 2, 3, 1 milhão e vai embora. Porque o pastor também, Kleber, é o nosso grande irmão e amigo. Olha, foi um prazer enorme poder falar um pouquinho do ministério, do que a gente prega na nossa igreja, sobre a palavra. Nós somos uma igreja Betel em Famalicão. Você pode buscar nas redes sociais lá, nós temos Instagram. Se meter no Google vai aparecer a localização. Somos uma comunidade pequena, mas cheia de amor, compartilhando o amor de Cristo, a palavra de Deus. Aparece lá na igreja, vamos tomar um café no final do culto, conversar um bocado, né? Que Deus, ele é glorificado quando há comunhão e quando há explanação da sua palavra.
É verdade. Você está passando por algum problema na família, conjugal, com os filhos, financeiro e espiritual, está aqui o pastor Kleber, Amém. que está de não só braços abertos, mas de coração aberto para poder estar recebendo vocês lá na igreja onde ele é o responsável, porque quem é dono é o Senhor Jesus Exatamente. Cristo, para te ajudar. Sozinho você não vai conseguir vencer, mas com oração, abra seu coração, o pastor também é psicólogo, vai te ajudar, o psicólogo de Cristo. Amém, pastor? Amém. Deus abençoe e muito obrigado por tudo. Eu que lhe agradeço. Deus abençoe, pastor, Tamo seu junto. ministério, tamo junto. Tamo junto, pastorzão. Muito obrigado a todos, estamos encerrando, não deixe de se inscrever no nosso canal. E olha, lá no canal vai estar lá o Pix, quem quiser também dar uma ajuda para esse canal crescer. Seja Então, generoso. QR Code, Seja é generoso. verdade. Então o QR Code lá, é só colocar lá o seu telemóvel e coloca o valor que você quiser, 10 cêntimos, 1 euro, quer dizer, lá só dá real, né? Porque é Pix. Eita. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Deus. Deus abençoe. Obrigado. E aí, pastor? Nem suou, pastor, nem Ah. suou. Tem mais